nosso coração. Eu fiz questão de trazer essa bandeira. Vocês perceberam ali que ela... vocês perceberam ali que ela tem um dizer emblemático ali no lugar de ordem e progresso, que é Brasil sem aborto. Por que Brasil sem aborto? O nosso país é um dos maiores índices de aborto. Isso tem uma imprecação espiritual, né? Porque na verdade isso é um culto a Moloque. O sangue dos nossos filhos tem contaminado a terra brasileira. E às vezes a gente não entende o porquê que a igreja brasileira ora, nós estamos... E às vezes as coisas parecem que não avançam, não andam. Porque nós precisamos redimir esse sangue que tem contaminado a terra. Porque o sangue, ele clama da terra. E às vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem no Brasil, um país cristão, 87% da população cristã, e nós vemos tantas coisas ruins acontecendo. Mas nós chegamos num tempo profético de Deus no Brasil. E eu queria ler rapidamente alguns versículos para vocês entenderem o espírito da mensagem. Prestem atenção aqui. Os irmãos que estão lá, por gentileza, prestem atenção no que Deus quer falar aqui. Eu estou hoje aqui como boca de Deus. Deus me incomodou essa noite para que eu viesse aqui e falasse essa palavra. Eu vou fazer rapidamente isso. Em 2 Crônicas, capítulo 32, tem uma passagem. Depois os irmãos em casa leiam todo esse capítulo, leiam todo esse contexto aí, que não vai dar tempo aqui, porque eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. Fala sobre Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois dessas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria. Qual é que foi a fidelidade? Foi o que Ezequias fez. Ele limpou os altares, ele colocou ordem na casa de Deus, ele organizou para que o Espírito Santo de Deus pudesse operar naquela nação. E quando ele faz isso, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele foi ter conselho com os principais. E o Senaqueribe volta e depois ele escreve cartas. Eu estou fazendo um resumo para não ler tudo. Ele escreve cartas dizendo, né, e afrontando, porventura não vos incita Ezequias para que morreres a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altares e os altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrarei, sobre ele queimareis incenso. Aí depois ele escreve também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações da terra na volta de Jerusalém, de Judá, não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Ele estava querendo dizer que o Deus de Ezequias era o mesmo Deus que não impediu as outras nações de serem tomadas por ele. Porque Ezequias tinha quebrado os altares. Ele quis dizer que os altares que Ezequias quebrou eram o altar do principal Deus. Os irmãos estão entendendo? E falaram do Deus de Jerusalém. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os principais e os chefes no arraial do rei da Síria. E esse tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, eles saíram em suas entranhas e mataram ali a espada. E assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém. Irmãos, eu quero resumir aqui qual é o contexto dessa palavra para o Brasil.
Nós estamos cercados, eu não sei se os irmãos sabem, que nós estamos cercados na América Latina. A América Latina ela foi tomada pelo socialismo e pela esquerda. Eles estão implantando as leis do aborto, ideologia de gênero, casamento homoafetivo, todas essas porcariagens todas, eles estão aprovando nesses países. O último projeto de lei foi aprovado na Colômbia, onde eles autorizaram o aborto de crianças com 6 meses de gestação. É um bebê já. Isso não é aborto, isso é um assassinato. E o Brasil é a única resistência dentro da América Latina. Sim. Fechamento das igrejas. Fechamento de igreja, estão queimando igreja. No Chile, já queimaram várias igrejas. Então, na Argentina está sendo invadida por essa onda anticristã, porque o comunismo e o socialismo, ele precisa destruir a família e destruir a igreja para poder se locupletar. Porque a igreja e a família é essa barreira de contenção desse avalanche que vem por aí. E nós somos a resistência. Nós somos a resistência não é por causa de Bolsonaro, não é por causa é por causa da igreja. Amém. A igreja tem resistido. Só que nós precisamos sair do empoderamento das 4 paredes e ir para fora, ocupar os espaços, ocupar os montes de influência, não é só o Monte Sião, não. Os montes de influência da nação, a área de cultura, a área política, a área econômica, a área de negócios, jornalista, a área de comunicação, a área de cultura, que virou uma coisa, a nossa cultura, porque cultura é cultuar alguém, ou nós cultuamos a Deus, ou cultuamos Satanás. E a cultura que nós temos hoje implantada pela esquerda no Brasil é uma cultura de cultuar Satanás, porque você vai numa mostra onde está um monte de gente pelada, um correndo atrás do orifício do outro, isso é cultuar Satanás, porque Deus não está nesse negócio. E nós precisamos retomar esses montes de influência da nossa nação, que é a cultura, e cultuar Deus através da cultura. Aleluia. Nós precisamos influenciar a cultura, colocar os nossos irmãos que são de teatro, que são dessa área, a fazer peças que cultuem a Deus. Nós temos que influenciar a nossa geração através disso. E nós temos um momento emblemático da nossa nação. Essa eleição que se aproxima é uma eleição que está sendo observada pelo mundo todo, está todo mundo olhando para o Brasil. Ela é muito mais importante que a eleição dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já foi tomado, ele apostatou, ele perdeu a janela de oportunidade que Deus deu para aquela nação. E Deus está levantando uma porta de oportunidade, uma janela de oportunidade para o Brasil. E eu quero que os irmãos atentem para isso. Porque essa porta e essa janela vai se fechar. Se nós não ocuparmos esse espaço, essa janela vai se fechar. E Deus está esperando que cada um de nós se posicione. Se posicione no seu lugar, onde Deus tem colocado. Seja uma voz profética para essa nação. Porque Deus espera de nós. Deus não vai mandar anjo. E olha que os anjos querem fazer isso, mas eles não podem. Essa tarefa é da igreja, é de cada um de nós. Ele nos deu essa autoridade. Essa autoridade eu vos dou para pisar sobre escorpiões e serpentes. Se tomar alguma coisa mortífera, não vos fará dano. E vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a autoridade que Deus tem para a sua igreja. E Deus quer que nós use essa autoridade. Ela está à disposição. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos preocupados em quem vai ir para o cartaz da igreja para pregar. Nós estamos preocupados quem é que vai ocupar a direção do círculo de oração. Nós estamos preocupados por que o meu nome não foi citado lá naquele congresso. O nome que tem que ser glorificado é o nome de Deus. Aleluia. Nós temos que sair do cartaz e colocar Deus no cartaz, colocar Jesus no cartaz, colocar a cruz de Cristo no cartaz. Ramacama Xandarai. É isso que Deus tem para o Conselho de Jacarepaguá. Essa unificação
Isso tem um significado, pastor Sebastião. Deus quer usar os pastores de Jacarepaguá para libertar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi tomado por um espírito de corrupção que se apoderou das cadeiras de autoridade desse estado. Os nossos últimos 5 governadores foram presos, foram para a cadeia, porque ali tem um espírito que moe aqueles que vão para lá. Por quê? Porque eles não têm compromisso com Deus. Tem que ser quebrado. Enquanto não entrar alguém lá com um compromisso verdadeiro com Deus, um José, um Gideão, que não se dobra, vai continuar destruindo reputações, destruindo carreiras políticas, porque ali é um espírito, há um sistema que tritura quem entra ali. Acabou aí? Mas eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos nos levantar como autoridade nessa última hora da igreja. E nós não podemos nos dobrar a esse sistema que quer destruir a nossa nação. E eu convoco os irmãos a serem os Neemias de Deus, aqueles que vão reconstruir essa nação, que vão reconstruir os muros. Muro fala de proteção, que vão reconstruir as portas. Portas fala de relacionamento. Com quem que nós estamos relacionando? Com quem que a igreja brasileira está se relacionando? Nós precisamos romper com algumas amizades que têm corrompido a igreja, que têm corrompido os altares, onde muita gente, principalmente agora na época da eleição, se acha no direito de chegar em cima do púlpito, nunca foi na igreja, corrupto, adúltero, mas quer lá pegar um microfone para pedir voto. Nós temos que libertar a nossa nação através do nosso posicionamento, porque nós somos o sal da terra, nós somos luz do mundo. Aleluia. E nós precisamos ocupar esse espaço. Meus irmãos, me perdoem por tomar esse tempo todo, mas Deus me impulsionou a isso. E eu quero pedir oração para os irmãos. Nós estamos numa caminhada e a gente sabe que se Deus não estiver nesse negócio, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas nós nos colocamos, junto com o pastor, o bispo Jorge Cerqueira, nos colocamos na brecha, nesse lugar, que é um lugar espiritual, que precisa ser preenchido, porque nós precisamos reconstruir a nossa nação a partir do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um tambor de ressonância, de entrada, um portal de entrada para o Brasil. Por isso que Satanás tem ocupado os principais lugares de influência desse estado e dessa cidade. Mas nós precisamos quebrar isso. E nós vamos quebrar com a autoridade que Deus tem dado à sua igreja. A sua igreja. Aleluia. Quem vai libertar essa nação não é política pública, não é presidente da república, mas é a igreja, o posicionamento da igreja. Se nós temos sido a resistência na América Latina, é porque Deus tem levantado um povo fiel, zeloso e de boas obras, apesar de alguns tropeços que alguns dos nossos irmãos têm dado. Mas nós precisamos redimir essa terra, pedir perdão dos pecados dos nossos irmãos e dos nossos pecados. Amém. Nós precisamos nos arrepender, porque Deus vai vir do céu, vai perdoar os nossos pecados. Amém. E vai sarar a nossa terra. Amém. Deus abençoe a todos.